Hora de conversar com Mônica Bergamo. Deputados dos Estados Unidos lançam uma carta pedindo que Donald Trump largue mão desse negócio de ficar se metendo no Brasil, protegendo Jair Bolsonaro. Deixa eu adivinhar, deputados democratas, né, Mônica? Bom dia para você. Deputados democratas, Megali, bom dia a todos. Você sabe que logo depois da condenação, Marco Rubio, né, que é o chefe da diplomacia norte-americana, disse que vai responder, que os Estados Unidos vão responder adequadamente a essa condenação que eles consideram injusta. Então, o governo norte-americano segue ameaçando, passou o julgamento todo ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal, aplicou sanções ao Alexandre de Moraes pela lei Magnitsky, aplicou um tarifaço no Brasil. Trump ontem falou que estranhava muito essa condenação, enfim. Mais bombas virão a partir dos Estados Unidos depois da condenação pela primeira vez na história de militares que tentaram dar um golpe no Brasil, né? Então os deputados democratas lançaram uma carta na noite de quinta-feira, Megali, logo depois da condenação do Bolsonaro, afirmando que o Trump abriu uma guerra comercial para defender o seu colega líder da tentativa de um golpe, né? Eles pedem que o Trump encerre imediatamente os esforços para minar a democracia brasileira, né, suspendendo tarifas ilegais que afetam a economia americana. Eles dizem aqui na carta, eu vou até ler a carta, Megali, porque ela é curtinha. Eles falam aqui, é uma declaração, né? Eles falam que o sistema judiciário brasileiro concluiu o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o considerou culpado de conspirar para derrubar os resultados das eleições. Aí eles dizem, os Estados Unidos devem apoiar o povo brasileiro nesse momento em que começa a superar essa ameaça à sua democracia. Mas esse caminho foi prejudicado pelos esforços do Trump, dizem eles, de interferir nas instituições democráticas do Brasil, tendo imposto aquele tarifaço, né, Megali, de 50%, e as leis Magnitsky para o Supremo, né? E eles falam aqui que o fato do Trump ter travado uma guerra comercial, aí dizem aqui, para defender o seu colega Bolsonaro, líder da tentativa de golpe, não só rompeu as relações entre os Estados Unidos e o Brasil, como prejudicou também as famílias americanas que foram afetadas pelo que são, na prática, impostos. Então, eles falam num outro momento, Megali, que os interesses dos Estados Unidos estão prejudicados por essas atitudes do Trump. Por quê? Porque o Brasil passou a vender mais para a China, né? E porque preços nos Estados Unidos aumentaram. Então, eles finalizam falando aqui, exortamos Trump a encerrar imediatamente seus esforços para minar a democracia brasileira, né, e acabar com essas tarifas ilegais que afetam a economia americana. Então é isso, Megali, quer dizer, a gente vê que o Trump deve, assim, a expectativa do governo brasileiro, dos ministros do Supremo, é de que venham mais sanções ao Brasil, contra o Brasil, especialmente contra os ministros, mas isso não une o povo americano, isso não une os políticos americanos a divergências e a oposição ao que eles chamam dessa tentativa do Trump de minar a democracia brasileira, Megali. Dá para entender a lógica do Trump, né? Claro que ele se enxerga em Bolsonaro, né? O que aconteceu no Brasil foi quase uma fotocópia xerox autenticada do que aconteceu nos Estados Unidos anos antes, né? O 8 de janeiro foi o 6 de janeiro deles. O deles foi mais violento. Mas basicamente foi a mesma coisa a invasão do Capitólio. Depois de 4 anos de pregação golpista, faltando mais de um ano para a eleição, a gente já sabia que Donald Trump não aceitaria uma eventual derrota, não entregaria o cargo tão facilmente, e foi exatamente o que aconteceu. Tentou fraudar a eleição, tentou encontrar voto na Geórgia, tá tudo gravado. E aí tudo isso culminou naquela invasão violentíssima do Capitólio, muito mais violenta que a nossa. A nossa foi mais ampla, né? 3 prédios, mas a deles mais violenta. Teve gente morta. E aí ele vê lá de longe o Bolsonaro sendo julgado por aquilo que ele fez nos Estados Unidos, e o mundo elogiando, né? O Brasil tá fazendo as pazes com a sua democracia, tá lidando com uma questão difícil de lidar, tá fazendo o que os Estados Unidos não conseguiram fazer. Pô, é claro que ele vê um espelho aqui na América do Sul, né? Do que poderia ter acontecido com ele e do que está acontecendo aqui no Brasil. Ô, Mônica, mas além da questão americana, que tipo de repercussão você colheu aí depois da sentença, hein? Depois da formação da maioria, do fim da votação, da dosimetria, o que você colheu de
de bastidores para nós. Eu acho que o que eu colhi ao longo desses dias todos é que é um processo que não termina com a condenação do Bolsonaro, né? O natural seria condena, agora vai ter uma discussão sobre vai preso ou não, vai para Papuda ou não vai para Papuda. Muitos ministros acham que ele deveria ter uma prisão domiciliar, mas isso tá na cabeça do Alexandre de Moraes, é ele que vai tomar a decisão. A lei determina que o relator diga onde a pessoa vai cumprir só um segundo capítulo. Trump, Magnitsky, vai ter Magnitsky para os ministros ou não. Então não é assim, cumpri o meu dever, condenei, vou para casa tirar umas férias na Disney, né? Não é. Né? É um processo que vai ter muitos desdobramentos ainda políticos, jurídicos, né, Megali? O Bolsonaro ainda vai apresentar os embargos, a defesa dele, então a prisão não é imediata, provavelmente não será imediata, embora o Alexandre possa determinar que ela seja cumprida imediatamente, né? Mas tudo indica que deve esperar os embargos. Então, o que eu colhi é isso, é um processo que ainda não terminou, Megali, é algo que vai se prolongar, talvez ainda por anos, né, Megali? Porque ano que vem tem eleição, depois tem um novo presidente, o novo presidente vai indicar 3 ministros do Supremo, esses outros 3 ministros novos podem, dependendo do governo que for eleito, formar uma maioria para anular esse processo. Então, assim, a história nunca termina, né, Megali? Nunca. Bom, e na Folha de São Paulo tem um editorial hoje dizendo que a condenação é justa, correta, mas que, entende o jornal, a Mônica deve ter lido, a pena é muito longa. Que 27 anos, uma pena maior do que para assassinos, é uma pena longa demais. É discutível, mas o máximo era 43, né? Ninguém imaginava que fosse chegar a tanto, a Folha entende que 27 é muito. Eu achei, eu me surpreendi, porque eu achei que o Alexandre imporia as penas máximas. Eu também. Mas não foi o caso, né? Ele impôs um meio do caminho ali, né? Ele foi impondo penas um pouco menores, colocou atenuante da idade e acabou prevalecendo uma pena seguramente alta, né? Mas não a pena máxima. Quando começou, todo mundo imaginou que a discussão da dosimetria seria muito mais longa, né? Isso. Foi muito rápida. A do mensalão foi muito mais longa, mas muito mais. É que o mensalão, Megali, eram 40, mais ou menos, réus. E crimes muito diferentes, né? Ministros, e eram muito diferentes as dosimetrias, cada um foi colocando uma coisa, foi uma confusão lá, ninguém entendia nada, né? Mas essa eram e no final das contas... 5 ministros, poucos réus. Então... É isso.